Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Falando Sobre, e hoje vamos fazer uma pequena introdução sobre semiologia veterinária, tá bom? Falar um pouquinho sobre o tema. Então, o que seria semiologia? A palavra semiologia vem do grego, que se chama semion, que quer dizer sintomas ou sinais. E logo significa ciência, estudo, tá certo? Ou seja, a ciência que estuda os sintomas e os sinais, né? Tá certo? Isso é o que significa semiologia. A semiologia é aquela parte da medicina que estuda os métodos de exames clínicos, tá bom? Pesquisa os sintomas, interpreta, reúne dessa forma os elementos necessários para poder construir o diagnóstico e presumir a evolução de uma determinada patologia ou enfermidade, tá certo? Então, o médico ele vai levantar todos esses fatores para poder chegar a um diagnóstico e assim definitivamente poder tratar a doença, a patologia, tá bom? Aí a semiologia ela tem algumas subdivisões, né? A semiotécnica é a utilização por parte do examinador de todos os recursos disponíveis para se examinar o paciente enfermo, né? Ela vai desde a simples observação, quando o paciente chega, você já vai observando, já vai fazendo a inspeção, né? Até a realização de exames mais modernos, mais complexos, como uma ressonância magnética, uma tomografia, coisas desse tipo, para poder chegar, tá bom, aquilo que a gente falou, né? Ao diagnóstico da patologia, tá bem? E aí a semiotécnica física, ela determina as alterações anatômicas por meio físico, né? Ou seja, se o animal está com suas características anatômicas de forma, vamos dizer, dentro do normal, né? Ou se ele apresenta alguma patologia, né? No caso aqui da imagem, a gente vê que tem uma certa deformidade aqui no crânio do animal, tá bom? E aí isso é o que a gente chama de semiotécnica física, tá bem? Já a semiotécnica funcional são as alterações funcionais por meio de registros grafos, né? Ou seja, um eletrocardiograma, um encefalograma, né? Então, esses ecocardiogramas, esses exames vão determinar se os dados estão dentro da normalidade ou não, tá bom? Já a experimental, né, são as alterações orgânicas para comprovar o diagnóstico, né? Isso a gente vê na questão do hemograma, como está o eritrograma do animal, o leucograma, né? Os trombócitos. Então, a gente vê toda essa questão orgânica, né? Se no ecocardiograma, além do questão física lá dos gráficos, você vai ver, você pode ver também se o animal tem algum refluxo, né, ou não. Então, isso é o que a gente chama de semiotécnica experimental, tá bom? Semiotécnica se divide nessas subdivisões, né? E ainda na subdivisão da semiologia, a gente tem a clínica propedêutica, né? O que seria a clínica propedêutica, né? Ela reúne e interpreta o grupo de dados obtidos através do exame do paciente, né? Quando o paciente chega, você vai colher, né, na anamnese um monte de dados, né? E através do raciocínio, da análise daqueles dados, né? Você vai estabelecer o diagnóstico, né? Dentro do que a gente chama de clínica médica, né? Então, tudo isso é o que a gente chama de clínica propedêutica, né? São a reunião dos dados que você colheu do animal, seja exame, seja as questões físicas, seja questões de sintomas, de sinais, para chegar ao diagnóstico. Já a semiogênese, ela busca explicar os mecanismos pelos quais os sintomas aparecem e se desenvolvem, né? Ou seja, toda doença, toda patologia, ela vai fazer com que o animal ele apresente determinada evolução de sintomas, tá bom? E isso é o que a gente chama de semiogênese, né? Conceitos gerais, tá bom? Conceitos gerais, a gente vai discutir o que é sintoma ou sinal, né? O que é um sintoma e o que é um sinal dentro da semiologia, né? Sintoma seria todo fenômeno anormal, orgânico ou funcional
pelo quais as doenças se revelam ao animal, ou seja, tosse, claudicação, dispneia, né? Tudo isso é sintoma, né? Tá bom? O sintoma vem do grego sintoma, que quer dizer coincidência, tá bom? Já o sinal não se limita à observação da manifestação anormal, né? É apresentada pelo animal, mas principalmente na avaliação e conclusão que o clínico retira os sintomas, observando, né, por método de exame físico, né? Então, o sinal é tudo aquilo, né, que, queira ou não, de certa forma, o médico observa, né, ou seja, através da observação da expressão ou através, né, dos exames físicos que foram feitos ou com o animal, né? O sintoma é um fenômeno anormal, revelado pelo animal, né? Ao passo que o sinal é composto por todas as informações obtidas pelo exame clínico a partir do seu exame. Então, essas são algumas coisas essenciais que a gente deve lembrar, né? Enquanto o sintoma é aquele que mostra, que o animal mostra, né? O sinal são as informações obtidas no exame clínico, tá bom? Aí, lá no livro do Feitosa, né, ele diz assim: não existem sintomas na medicina veterinária. Na verdade, não é que não existam sintomas, né? Porque quando a gente fala que o sintoma é aquilo que é apresentado pelo animal, vamos pegar, quando uma pessoa vai para o médico, né, ele vem se queixando dos seus sintomas. Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, eu senti dor em tal parte do corpo, né? Então, o ser humano, ele consegue dizer os sintomas, o animal ele não consegue, né? Porque a gente sabe que a linguagem dos animais ainda não é acessível aos humanos. Então, não é que não existem sintomas na medicina veterinária, mas é que, de certa forma, é difícil acessar esses sintomas, tá bom? Visto que os animais eles não se expressam verbalmente o que sentem, né? Então, é por isso que, seguindo essa corrente, né, a gente utiliza mais na medicina veterinária os sinais, ou seja, as manifestações observadas no paciente, né? Ou seja, se o paciente ele chega se curvando, né, fazendo uma certa posição de pressa, a gente sabe que ele está sentindo dor, né? Então, são, neste caso, os sinais que vão nos apresentar os sintomas, tá certo? Isso tudo dentro do meta-avaliação clínica, né? Tá certo? Então, não é que não existe, que fique claro, os sintomas da medicina veterinária, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue acessar no paciente esses sintomas. Às vezes o tutor vem, ele fala, mas ele não tem certeza do que realmente o animal está sentindo, né? Agora, continuando os conceitos, vamos falar sobre o conceito de saúde e doença, né? Saúde, né, seria o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se agem em situação normal, né, o estado sadio ou são, né? Enquanto a doença é o evento biológico caracterizado pelas alterações anatômicas, fisiológicas, bioquímicas isoladas ou associadas, né? Isso segundo o Feitosa, né? Existe um monte de discussão que se opõe a isso, né? O Canguilhem, ele vem no normal patológico, ele vem criticar certas coisas, mas isso não é discussão para essa aula de hoje, tá bom? Então, os sintomas podem ser classificados como sintomas iniciais, tardios ou residuais, né? Os sintomas iniciais são aqueles que aparecem no início da doença, os tardios são aqueles que já aparecem no desenvolver da doença, quando a doença já está bem no estado crônico, e os residuais são aqueles que depois que há a cura, o animal ainda apresenta certos sinais, né? Certos sintomas, tá certo? Quanto ao mecanismo de produção, eles podem ser anatômicos, funcionais e reflexos, tá certo? Métodos de exploração física, né? Existe também métodos que a gente vai explorar físico, né? Iniciando pelo diagnóstico, né? O diagnóstico, ele vem do grego, diagnosis, né? Ato de discernir, de conhecer, né? O reconhecimento de doença com base nos dados da ação obtidos na anamnese, no exame físico, nos exames complementares, né? Então, tudo isso vai se constituir o diagnóstico,
tá bom? Em várias ocasiões, nem sempre é possível estabelecer de imediato o diagnóstico exato, né, da enfermidade, uma vez que a gente sabe que tem muitas enfermidades que se apresentam de formas semelhantes, né? Por isso que é muito necessário também a gente fazer certos exames. E aí, quando a gente ainda não tem certeza dessa enfermidade de forma correta, que acontece bastante, né? É isso que aí a gente coloca, né? O possível diagnóstico, o diagnóstico mais provável, provisório, presuntivo, né? E aí vai ser o quê? Vai se pesquisar para poder chegar a um diagnóstico definitivo, né? As principais causas do erro no diagnóstico, e existem vários erros, né? A gente vê aí a questão dos erros médicos, a medicina veterinária não é diferente. Então, o que é que faz com que os médicos eles cometam erro no diagnóstico, né? Seria através da anamnese incompleta ou preenchida de forma errônea, tá certo? Um exame físico superficial ou feito às pressas. E muitas vezes o animal é inquieto, o veterinário não quer perder tempo, né? E ele termina fazendo o exame às pressas, tá certo? Uma avaliação também precipitada ou falsa dos achados clínicos. E aí, o que é que a gente tem que fazer para que isso não aconteça, né? A gente tem que ter conhecimento ou domínio suficiente para que esses erros não aconteçam, né? Outra causa bastante de erro de diagnóstico é o conhecimento ou domínio insuficiente dos métodos e exames físicos disponíveis, né? Então, muitas vezes um animal ele está apresentando certos sintomas que podem indicar uma determinada doença e o médico veterinário, por ele não ter conhecimento ou domínio suficiente, ele pede exames que não vão ser úteis para descobrir a doença, né? Outra coisa também é o impulso precipitado em tratar o paciente até antes de estabelecer o diagnóstico. Muitas vezes o veterinário, um médico, né, que trabalham com semiologia, eles querem tratar o paciente, mas ele nem estabeleceu o diagnóstico, né? Então, isso tudo vai causar erros, tá certo? De estabelecimento de diagnóstico. Quais são os procedimentos para a resolução do problema clínico emergente que envolvem duas fases, né? Esses procedimentos, né, de problema clínico emergente envolvem a fase de elaboração de hipóteses e a avaliação de hipóteses obtidas, ou seja, quando eu faço um diagnóstico, eu tenho que elaborar hipóteses para poder chegar no diagnóstico e também tenho que avaliar as hipóteses, né? Geralmente, a elaboração de hipóteses domina a parte inicial da investigação clínica, ao passo que a avaliação das hipóteses se sobrepõe nos estágios finais do exame clínico. Ou seja, quando eu vou fazer um diagnóstico animal, 50% dessa avaliação corresponde à minha anamnese, 35% ao exame físico, né? Então, tudo isso vai auxiliar para que eu feche o diagnóstico, tá certo? O restante seria o diagnóstico complementar, tá bom? Ou seja, 85% está justamente nessa fase, né, do trabalho do médico veterinário, tá bom? O que seria prognóstico, né? Seria as condições, tá bom? Ela vem do grego, quer dizer, pro antes, e gnosis conhecer, né? Antes do conhecer, né? Ela consiste em prever a evolução da doença e suas prováveis consequências, né? O prognóstico, ele é orientado levando em consideração três aspectos, né? A perspectiva de salvar a vida, a perspectiva de recuperar a saúde e curar o paciente, e a perspectiva de manter a capacidade funcional dos órgãos acometidos, né? Porque tem algumas doenças que acometem alguns órgãos. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. E aí, o prognóstico ele pode ser favorável, satisfatório, quando ele está bem para o animal, né? A favor do animal. Pode ser desfavorável, insatisfatório, né? Quando pode indicar perda, vamos dizer, do bem-estar do animal, ou então a própria vida do animal coloca em risco, né? A própria vida. Ele pode ser reservado, né? Se o custo é imprevisível, se a gente não sabe ainda como o animal vai responder, né? Àquela situação, tá bom? Tratamento ou resolução, como é que ocorre, né? É o meio utilizado para combater a doença, as patologias, né? O tratamento passa pelo conhecimento do estado do animal e pelo exame clínico. Procedimentos por onde surge a inspiração de medidas necessárias para a solução do processo patológico.
bem? E aí a gente pode utilizar também meios cirúrgicos, medicamentosos ou dietéticos, certo? O tratamento ele pode ser casual, sintomatológico, patogênico ou vital, tá bom? E aí esse é o livrozinho que a gente utilizou para essa pequena aulazinha, tá certo? É Semiologia Veterinária, Arte do Diagnóstico, tá certo? Do Francisco Leidson Feitosa, certo? Essa é a segunda edição. Mas eu gostaria ainda de discutir com vocês bem rapidinho sobre aqui um pouquinho sobre esses métodos de utilizar para combate da doença, tá bom? E, como eu estava dizendo, tem algumas doenças que, como vamos dizer, um câncer, né, um tumor, que são doenças que precisam dos meios cirúrgicos, né, para cura, né? É uma piometra também no animal, né, ela precisa do meio cirúrgico, né? Algumas doenças não, que vai ser totalmente medicamentosa. Com a medicação você consegue chegar na cura do animal. E tem algumas doenças como a obesidade, por exemplo, ou doenças cardíacas, que você também vai ter que utilizar os meios, né, dietéticos, né? O animal vai ter que fazer doença para isso, né? E aí tudo isso vai contar, tá certo? Para a cura desse animal. Então, gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.